Você já parou para pensar no significado do seu próprio nome? Provavelmente ele foi escolhido por seus pais por um motivo pontual. Mas e se eu te dissesse que, desde o princípio, Deus usou os nomes de seus servos para contar uma história muito maior do que imaginamos? Uma história que atravessa gerações, passa pelos patriarcas da fé, pelos reis e profetas, até culminar em um nome que está acima de todos os nomes? Mas aqui está o ponto mais surpreendente. Essa história já estava registrada desde Adão. Sim, os nomes das gerações que vieram antes de Noé, de Abraão, de Moisés e até de Jesus parecem formar um padrão oculto, uma mensagem de redenção que nos aponta diretamente para a obra de Cristo. Isso é só coincidência ou há algo muito maior por trás disso? Imagine descobrir que cada nome na linhagem de Cristo não foi colocado ali ao acaso, mas que juntos eles formam uma narrativa que revela o plano de Deus desde o início da humanidade. Isso significa que a história da salvação já estava sendo escrita muito antes de Jesus nascer, muito antes de Belém, da cruz, da ressurreição. Como se Deus, com sua infinita sabedoria, já estivesse deixando pistas, espalhando marcas no tempo para que um dia pudéssemos olhar para trás e ver sua assinatura em cada detalhe. Agora, eu sei que isso pode soar inacreditável. Afinal, estamos acostumados a ver genealogias na Bíblia como listas de nomes difíceis de pronunciar, algo que muitos até pulam ao ler as Escrituras. Mas, e se, dentro dessas listas aparentemente monótonas, houvesse uma mensagem escondida? Uma revelação divina que só pode ser percebida quando olhamos para os significados desses nomes? E se esses nomes, quando traduzidos de sua forma original, contassem a história do próprio Evangelho? E se desde Adão já estivesse sendo revelado o plano da cruz? Nos próximos minutos, você vai embarcar em uma jornada surpreendente. Vamos explorar, um a um, os nomes que compõem a genealogia de Cristo, desde o primeiro homem até aquele que dividiu a história da humanidade em antes e depois. E à medida que caminharmos por essa revelação, você verá que cada nome traz consigo um pedaço do quebra-cabeça que, quando montado, aponta para um único destino: Jesus, o Messias prometido. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir algo. Se essa jornada realmente te impactar, se você sentir que Deus está falando com você através deste estudo, eu quero que você comente algo muito simples aqui. O Senhor guia a história. Isso vai mostrar que você está entendendo a profundidade do que vamos revelar e também vai ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Além disso, deixe seu like agora mesmo. Não porque isso vai me ajudar, mas porque cada interação sua faz com que essa mensagem chegue a quem precisa ouvir. Pense nisso como um ato de evangelização digital. Talvez alguém que nunca ouviu falar dessa revelação veja este vídeo por causa do seu engajamento. Agora, eu preciso que você preste atenção a cada detalhe. Porque, no final deste documentário, você verá que há algo muito maior do que imaginamos sendo contado por Deus, através dos nomes daqueles que vieram antes de nós. Vamos começar do início, porque toda história tem um ponto de partida. E para entender a mensagem oculta nos nomes, precisamos voltar ao primeiro nome que já foi dado. Precisamos voltar para Adão. A Bíblia não trata os nomes como simples rótulos. Em nossa cultura atual, escolhemos nomes baseados em estética, homenagens ou preferências pessoais. Mas, na cultura hebraica, um nome carregava um significado profundo. Ele representava não apenas a identidade de uma pessoa, mas seu propósito, destino e, muitas vezes, a revelação de algo maior sobre o plano de Deus. Desde o início das Escrituras, vemos que os nomes são carregados de significado. Adão, por exemplo, não foi chamado assim por acaso. Seu nome significa homem, derivado da palavra hebraica Adamá, que significa terra, refletindo a criação do primeiro ser humano a partir do pó. Mas isso não é uma exceção. Se olharmos com atenção, cada nome na Bíblia tem um propósito, uma conexão com a história da pessoa e, muitas vezes, com o plano divino. Mas aqui está algo ainda mais interessante.
Deus, em vários momentos, muda o nome de algumas pessoas. E quando ele faz isso, não é um simples ajuste estético, mas uma transformação profunda de identidade e chamado. Veja o caso de Abrão. Seu nome original significava Pai Exaltado. Mas, quando Deus fez um pacto com ele, prometendo que sua descendência seria incontável, ele mudou seu nome para Abraão, que significa Pai de Multidões. Esse não foi apenas um detalhe simbólico, mas uma manifestação do que Deus estava preparando para ele. Abraão não tinha filhos na época, mas seu nome já carregava a promessa do que Deus faria. O nome se tornou uma profecia viva. E então temos Jacó. Seu nome significa suplantador, alguém que segura o calcanhar, fazendo referência ao momento do seu nascimento, quando saiu do ventre de sua mãe agarrado ao calcanhar de Esaú. Esse nome, de certa forma, refletia seu caráter inicial, alguém que enganava para alcançar seus objetivos. Mas, quando Jacó teve um encontro com Deus, algo extraordinário aconteceu. Ele lutou com o anjo do Senhor e, depois daquela noite transformadora, Deus mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Aquele homem, que antes era marcado por enganos e disputas, se tornaria o pai das 12 tribos de Israel. Sua identidade foi redefinida. Outro exemplo poderoso está no Novo Testamento. Simão, um dos discípulos de Jesus, era impulsivo, inconstante e muitas vezes deixava suas emoções dominarem suas decisões. Mas Jesus viu algo além disso. Ele olhou para Simão e disse: "Agora você será chamado Pedro", que significa pedra. Jesus não apenas mudou seu nome, ele revelou seu destino. Pedro se tornaria a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Essas mudanças mostram que, na cultura bíblica, um nome não era apenas um conjunto de letras, mas uma declaração profética. Ele carregava um significado que apontava para algo maior, para o propósito que Deus tinha para aquela pessoa. E se Deus fez isso com indivíduos, será que ele poderia ter feito o mesmo com a genealogia? Será que os nomes registrados na linhagem de Cristo carregam uma revelação tão profunda quanto essas mudanças de nome que vimos? Agora, pense nisso. Se os nomes individuais de Abraão, Israel e Pedro já carregavam mensagens divinas, o que dizer de uma sucessão inteira de nomes, desde Adão até Jesus? Será que essa linhagem pode estar contando uma história que Deus quis revelar desde o início? Nos próximos minutos, vamos começar a olhar para esses nomes um por um. Vamos decifrar seus significados reais, entendendo o que eles querem nos dizer. Porque se há uma mensagem escondida, então ela precisa ser revelada. E a primeira pista está exatamente no começo da genealogia: Adão. Ele não é apenas o primeiro nome da Bíblia. Ele é o ponto de partida da história da humanidade e, talvez, da história que esses nomes estão nos contando. Desde o início da humanidade, Deus tem falado conosco de diversas formas, através de profetas, sinais, sonhos e, claro, através de sua palavra. Mas, e se eu te dissesse que ele também pode ter deixado uma mensagem oculta na genealogia dos primeiros homens que habitaram a terra? Em Gênesis capítulo 5, encontramos uma lista que muitos simplesmente passam os olhos rapidamente. A genealogia de Adão até Noé. Para muitos, essa é apenas uma sequência de nomes antigos, difíceis de pronunciar, e aparentemente sem propósito além de registrar a linhagem. Mas quando olhamos mais de perto, quando analisamos o significado hebraico desses nomes, algo surpreendente começa a emergir. Cada nome, quando traduzido diretamente de sua raiz hebraica, traz um significado. E, quando colocamos esses significados em sequência, formamos uma frase que, ao que tudo indica, contém um resumo profético do plano de redenção. Vamos analisar juntos essa sequência. Adão significa homem, representando a humanidade em sua essência. Sete, seu filho, significa designado ou colocado, remetendo à promessa de Deus de um descendente após a queda no Éden. Enos significa mortal, reforçando a condição do ser humano após a entrada do pecado no mundo. Quenã tem um significado mais debatido,
mas sua raiz indica possessão ou aquisição, sugerindo que a humanidade adquiriu algo, possivelmente a consequência do pecado. Mahalalel significa o Deus bendito, um nome que já nos aponta para a presença divina no plano traçado. Jared significa descer, um termo que pode ser visto como um indicativo de que Deus mesmo desceria para intervir. Enoque significa dedicado ou iniciado, podendo apontar para um propósito divino sendo estabelecido. Matusalém tem um nome que carrega uma mensagem interessante. Algumas traduções sugerem: quando ele morrer, será enviado. O que se conecta ao fato de que, segundo a cronologia bíblica, o dilúvio veio no mesmo ano da morte de Matusalém. Lameque pode ser interpretado como poderoso, contrastando com a fraqueza da humanidade e a necessidade de salvação. Noé, o último nome dessa lista, significa descanso ou conforto, indicando um alívio para a humanidade. Agora, observe o que acontece quando colocamos esses significados em sequência, formando uma sentença fluida. A humanidade foi designada à mortalidade e adquiriu o Deus bendito, que desceu e se dedicou. Quando ele morrer, será enviado um poderoso descanso. Isso soa familiar para você? Essa mensagem, formada apenas pela sucessão dos nomes, descreve com precisão a essência do Evangelho. A humanidade, após o pecado de Adão, foi condenada à mortalidade. Mas Deus já havia determinado um plano. Ele mesmo desceria para intervir, e quando a morte viesse sobre ele, algo seria enviado: descanso, consolo, salvação. Isso se encaixa perfeitamente na figura de Jesus Cristo. Ele, sendo Deus bendito, desceu à terra, viveu uma vida dedicada à missão divina, morreu por nós e, com sua morte e ressurreição, trouxe o verdadeiro descanso para a humanidade. Agora, eu sei o que você pode estar se perguntando. Isso foi intencional? Deus realmente organizou os nomes dessa maneira? Ou isso é apenas uma coincidência? Para responder isso, precisamos lembrar que a Bíblia não é um livro comum. Ela foi inspirada pelo próprio Deus, e tudo nela aponta para Cristo. Desde os sacrifícios no Antigo Testamento até as profecias de Isaías, tudo nos leva ao plano perfeito da salvação. Se ele escolheu cuidadosamente a genealogia de seu filho e usou eventos históricos para preparar o caminho para o Messias, por que não poderia ter usado os próprios nomes dos patriarcas como um prenúncio da redenção? O mais impressionante é que essa mensagem estava registrada em Gênesis 5 muito antes de Jesus nascer. Isso significa que, desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus já estava anunciando seu plano. Ele já estava revelando que um Salvador viria para restaurar o que havia sido perdido no Éden. E há algo ainda mais profundo nisso tudo. O nome Noé significa descanso, conforto. E, como sabemos, Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Noé, então, simboliza aquilo que Jesus veio trazer: descanso para as almas que estão sobrecarregadas pelo pecado e pelo sofrimento deste mundo. Agora, se essa conexão já é surpreendente, imagine o que pode estar oculto nos nomes que vêm depois de Noé, através dos patriarcas de Israel, dos reis de Judá e até chegarmos ao próprio Jesus. Se Deus já deixou essa mensagem em Gênesis, será que ele fez o mesmo ao longo de toda a linhagem do Messias? Nos próximos minutos, vamos seguir a genealogia e descobrir se essa mensagem continua, revelando ainda mais o plano divino. Porque se Gênesis 5 já traz um prenúncio da cruz, o que mais pode estar escondido na sucessão dos nomes que levam até Cristo? O que veremos a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a genealogia bíblica. Após o dilúvio, a Terra foi reiniciada. A humanidade, que havia se corrompido completamente, recebeu uma nova oportunidade através da família de Noé. E entre seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, apenas um deles carregaria a linhagem da promessa, a linhagem que, séculos depois, culminaria no nascimento do Messias. Esse filho era Sem. O nome Sem,
Shem, em hebraico, significa renome ou reputação. E isso já nos dá um indicativo de seu papel na história. Enquanto seus irmãos se tornaram os patriarcas de outras nações, Sem carregava a continuidade da aliança de Deus com a humanidade. Sua descendência seria marcada por um propósito: preservar a revelação divina e conduzir o mundo à redenção. Mas por que isso é tão importante? Porque desde Gênesis 3:15, Deus já havia prometido que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a vinda do Salvador já era esperada desde o Éden, e Deus estava separando uma linhagem específica para que essa promessa fosse cumprida. Agora, vamos olhar o contexto da época. Após o dilúvio, a humanidade começou a se espalhar novamente. Noé e seus filhos se tornaram os patriarcas das nações. Jafé e sua descendência se expandiram para o norte e o oeste, dando origem a povos europeus e asiáticos. Cã e sua linhagem ocuparam regiões do sul, incluindo Canaã, Egito e outras áreas da África e do Oriente Médio. Mas Sem permaneceu na região central, no Oriente Médio, onde, futuramente, surgiriam os povos hebreus. Quando lemos Gênesis 9, 26 e 27, encontramos algo curioso. Noé, inspirado por Deus, pronuncia uma bênção sobre Sem, dizendo: "Bendito seja o Senhor, Deus de Sem." Veja que Noé não diz "Bendito seja Sem", mas sim "Bendito seja o Senhor, Deus de Sem", indicando que Deus seria especialmente revelado através da descendência desse filho. Isso se cumpre de maneira clara na história. A linhagem de Sem inclui Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e, finalmente, Jesus. O próprio Deus escolheu essa linhagem como a guardiã de sua revelação ao mundo. É dela que saem os patriarcas, os profetas, a lei e, no fim, o próprio Cristo. Outro detalhe interessante está na Torre de Babel. Em Gênesis 11, lemos que os homens decidiram construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos. Esse detalhe muitas vezes passa despercebido, mas ele está diretamente ligado ao significado do nome Sem. Enquanto a humanidade caída tentava construir sua própria glória, Sem carregava o nome que representava o renome de Deus, sendo preservado sobre a terra. E é justamente dessa linhagem que viria o próximo grande escolhido de Deus, Abraão. Mas antes de chegarmos a ele, precisamos entender o que aconteceu com os descendentes de Sem após o dilúvio. A genealogia de Gênesis 11 nos mostra a linhagem direta de Sem até Abraão. E cada nome carrega um significado que adiciona ainda mais profundidade à narrativa da redenção. Entre os descendentes de Sem, encontramos Arfaxade, cujo nome pode significar cura ou libertação. Um detalhe interessante, já que essa linhagem traria libertação para o mundo. Depois dele, vem Selá, que significa enviar, e então Eber, que se torna um nome fundamental. O nome Eber em hebraico, significa do outro lado, ou passagem, e é daqui que surge a palavra hebreu. Isso significa que, já desde os tempos antigos, essa linhagem estava sendo marcada como aqueles que atravessariam, que seriam separados, que carregariam a identidade do povo escolhido. Essa é a linhagem que levará até Abraão, e com ele, Deus fará um pacto eterno. Mas antes de avançarmos, pense nisso. Se até aqui os nomes já revelam uma narrativa de redenção, o que mais será revelado conforme avançamos nessa genealogia? O próximo passo é entender como Abraão se tornou o pai da fé e como o significado de seu nome reforça a continuidade dessa mensagem divina. Porque a aliança feita com ele não é apenas uma promessa de terras ou descendência, mas um marco na história da salvação que culminará na vinda do Messias. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na vida de Abraão e na transformação que Deus realizou em sua identidade. Porque quando Deus muda um nome, ele muda um destino. A história da redenção avança e chega a um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia, o chamado de Abraão. Até esse ponto,
vimos como Deus separou a linhagem de Sem para preservar sua promessa, e agora ele dá um passo ainda mais significativo. Ele não apenas mantém uma linhagem, mas faz um pacto, um compromisso eterno que mudará o curso da humanidade. A história de Abraão começa quando ele ainda se chamava Abrão, um nome que significa Pai Exaltado. Mas algo curioso acontece. Deus chama Abrão quando ele ainda não tem filhos, quando sua esposa é estéril e quando, aos olhos humanos, não havia qualquer possibilidade dele ser pai de uma grande descendência. E então, Deus lhe faz uma promessa ousada. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, 2. Aqui, novamente, vemos o conceito do nome aparecendo. Deus está dizendo que o nome de Abrão se tornará grande, mas não no sentido mundano. Ele será lembrado porque, através dele, virá a maior de todas as bênçãos, o Messias. Mas o mais interessante é que, algum tempo depois, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. Essa mudança não foi simbólica, foi uma declaração profética. Deus estava dizendo a Abraão que, mesmo sem filhos, sua descendência seria incontável como as estrelas do céu, e que, através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Agora, preste atenção nesse detalhe. Deus disse todas as nações. Isso significa que a promessa não era apenas sobre um povo terreno, os hebreus, mas sim sobre algo muito maior. Isso já era um prenúncio de que, um dia, um descendente de Abraão abençoaria não apenas Israel, mas toda a humanidade. E sabemos exatamente quem foi esse descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos descendentes", como se falasse de muitos, mas de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Paulo deixa claro que a promessa feita a Abraão não se cumpriria apenas em Israel, mas em Cristo. O nome de Abraão, pai de uma multidão, apontava para uma realidade espiritual. Ele não seria apenas pai de um povo terreno, mas pai de todos aqueles que, pela fé, seriam justificados diante de Deus. Mas antes de chegarmos a Jesus, há um outro nome na linhagem que precisamos entender. A prova do poder da promessa de Deus acontece quando, apesar da idade avançada de Abraão e Sara, Deus lhes dá um filho, Isaque. E aqui está mais um detalhe fascinante. O nome de Isaque significa riso ou alegria. Por quê? Porque quando Deus prometeu que Sara teria um filho, ela riu. Não um riso de felicidade, mas de incredulidade. Para ela, era absurdo acreditar que depois de tantos anos, poderia conceber. Mas Deus responde em Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E quando Isaque nasce, Sara finalmente compreende o que Deus havia feito. Seu riso de dúvida se transformou em riso de alegria, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Se Abraão representa a fé e a aliança com Deus, Isaque representa a graça. Seu nascimento foi um milagre, algo que ninguém poderia esperar, um presente de Deus. Isso aponta diretamente para a chegada de Jesus, que também nasceu de uma maneira impossível aos olhos humanos, através de uma virgem. O próprio nome de Isaque nos ensina que a promessa de Deus traz alegria, e essa promessa se cumpriu de maneira completa em Cristo. Agora, pare e pense nisso. Até aqui, a genealogia já nos mostrou que Deus estava preparando o caminho. Ele começou com Adão, passando pela linhagem de Sem, depois estabelecendo a aliança com Abraão e agora com Isaque. Ele revela que sua promessa não depende da lógica humana, mas da sua graça. Mas a história não termina aqui, porque Isaque teve filhos e entre eles estava Jacó, aquele cujo nome significa suplantador, mas que, mais tarde, teria um encontro transformador com Deus e receberia um novo nome, Israel. Agora surge a grande pergunta: o que significa essa mudança de nome?
O que Deus queria nos mostrar ao transformar Jacó em Israel? E como isso se encaixa na genealogia que aponta para Jesus? Nos próximos minutos, vamos seguir essa linha e descobrir o que aconteceu na jornada de Jacó e como sua história revela ainda mais sobre o plano divino. Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Desde o ventre, já parecia determinado a lutar, a disputar, a buscar aquilo que ainda não era seu. Seu nome, Jacó, carrega exatamente esse significado: suplantador, aquele que agarra o calcanhar. E de fato, sua vida foi marcada por tentativas de tomar aquilo que ele acreditava ser seu por direito. Desde cedo, ele enganou. Primeiro, comprou a primogenitura de Esaú em um momento de fraqueza do irmão. Depois, com a ajuda da mãe, enganou o próprio pai para receber a bênção que pertencia ao mais velho. Ele queria a bênção de Deus, queria ser parte da promessa, mas escolheu caminhos tortuosos para chegar até ela. E o resultado? Precisou fugir. O suplantador, aquele que tanto queria conquistar, se viu sozinho, com medo e afastado de sua família. Mas Deus não havia desistido dele. E foi ali, no meio da jornada, que algo inesperado aconteceu. Uma noite, depois de anos vivendo longe, Jacó se viu prestes a encontrar Esaú novamente. O medo tomou conta. O que seu irmão faria? Ele estaria esperando com um exército? Jacó não tinha mais para onde fugir. E foi ali, junto ao rio Jaboque, que sua vida mudou para sempre. Naquela noite, enquanto estava sozinho, um homem apareceu e lutou com ele até o amanhecer. Jacó não recuou. Ele lutou com todas as suas forças, e o combate se prolongou. Mas, no final, quando aquele homem apenas tocou a coxa de Jacó e deslocou sua articulação, ficou claro que essa luta não era comum. Aquele não era um homem qualquer. Jacó percebeu. Ele não estava lutando contra um simples desconhecido. Ele estava lutando contra Deus. E mesmo ferido, mesmo sentindo dor, Jacó se agarrou a ele e disse: "Eu não te deixarei ir, a menos que me abençoes." Aquele que sempre tentou roubar bênçãos, que passou a vida inteira buscando tomar o que queria à força, agora segurava Deus e pedia. Não exigia, não enganava. Ele apenas se agarrava e suplicava. E então veio a resposta que mudaria tudo. Qual é o seu nome? Essa pergunta não era para Deus descobrir quem ele era. Deus já sabia. Mas Jacó precisava dizer. Ele precisava confessar. Ele precisava admitir quem ele era. E, pela primeira vez, ele disse: Jacó, aquele que engana, aquele que suplantou. Mas Deus olhou para ele e disse algo que mudou sua história para sempre. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Israel, aquele que luta com Deus. Jacó passou a vida inteira lutando contra as pessoas, tentando tomar, tentando vencer. Mas, naquele momento, ele finalmente entendeu. A luta verdadeira era com Deus. E a vitória não estava em enganar ou tomar a força, mas em se render. A partir desse dia, ele caminhou diferente. Literalmente. A marca daquela luta ficou em seu corpo. Ele saiu mancando. Porque quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais anda da mesma maneira. Mas o que isso significa dentro da grande história da redenção? Deus escolheu um suplantador e o transformou. Deus pegou um enganador e fez dele o pai de uma nação. Israel não era mais apenas um nome, era uma identidade, era um povo. A promessa que Deus havia feito a Abraão agora se tornava ainda mais clara. A linhagem da bênção, a linhagem que levaria até o Messias, passaria por um homem que precisou ser quebrado antes de ser levantado. E é exatamente isso que acontece conosco. Todos nós, em algum momento, somos como Jacó. Tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Lutamos, enganamos, tomamos atalhos, acreditamos que podemos conquistar bênçãos por esforço próprio. Mas chega um momento em que Deus nos encontra no meio do caminho. E, assim como aconteceu com Jacó, Ele nos segura, nos faz lutar com Ele, nos faz sentir o peso da transformação.
Porque Deus não quer apenas mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa identidade. E foi essa nova identidade, esse novo nome, que carregaria a promessa. Israel se tornou o nome do povo escolhido, o nome que ecoaria por toda a Bíblia. Foi dele que vieram os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos. Foi dele que veio a linhagem que, um dia, traria o Salvador ao mundo. Mas a história não termina aqui. Israel teve 12 filhos, e entre eles, um se destacou. Um que foi vendido pelos próprios irmãos, traído, jogado em uma cova, aprisionado, e que, no final, se tornou o salvador de sua família e de toda uma nação. José. E o que aconteceu com José é um dos maiores prenúncios do que estava por vir. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na história de José e ver como sua trajetória não só manteve a linhagem da promessa, mas também apontou diretamente para a vinda de Cristo. Judá recebeu a promessa de que de sua linhagem viria um rei. O cetro nunca se afastaria de sua descendência. Mas, como em toda a história da redenção, esse plano não seguiu um caminho reto e previsível. Deus frequentemente escolhe caminhos improváveis para cumprir seus desígnios. E a linhagem que levaria ao maior rei da história não começou com glória ou esplendor. Pelo contrário, começou com um escândalo. Perez, o filho que iniciou essa linhagem real, nasceu de uma história marcada por erro e restauração. Seu pai, Judá, gerou filhos com Tamar, sua própria nora, sem saber. O nome Pérez significa ruptura ou brecha. E é exatamente isso que ele representa. Sua história pode parecer conturbada, mas a verdade é que Deus frequentemente trabalha a partir do caos. Perez não deveria ser o herdeiro principal, mas Deus quebrou as expectativas humanas e iniciou com ele a linhagem real. O nome ruptura faz ainda mais sentido quando percebemos que essa descendência quebraria as barreiras do pecado e abriria caminho para algo totalmente novo. E não parou por aí. Depois de Pérez, a genealogia continuou. Passou por gerações de homens comuns, alguns fiéis, outros falhos, até chegar a um nome que se destacaria sobre todos os outros. Um nome que Deus escolheu para governar seu povo e que se tornaria o símbolo máximo da realeza na Bíblia. Esse nome era Davi. Davi não nasceu em um palácio. Pelo contrário, veio de uma família humilde, foi o filho esquecido, o menor entre os irmãos, aquele que ninguém imaginava que poderia se tornar rei. Mas Deus não olha como os homens olham. E quando chegou o momento de ungir um novo rei, Samuel foi enviado à casa de Jessé. E um a um, os filhos mais fortes, mais preparados, foram rejeitados. Até que Samuel perguntou: acabaram-se os filhos? E então trouxeram Davi, o jovem pastor, o improvável, e Deus declarou: este é o homem segundo o meu coração. O significado do nome Davi é o amado. E aqui está mais um ponto crucial na progressão da mensagem. Deus começou essa linhagem com uma ruptura, com Perez. Mas agora ele a estabeleceu sobre o amor. Davi foi o homem que estabeleceu Jerusalém como a cidade santa, que trouxe a Arca da Aliança para o centro do culto a Deus, que escreveu salmos de adoração que ecoariam por todas as gerações. E Deus fez uma promessa a ele: estabelecerei para sempre o trono de teu reino. De tua linhagem virá aquele que reinará eternamente. Isso significava que o rei prometido, aquele que governaria para sempre, viria da casa de Davi. O amado de Deus se tornaria o ancestral do Filho de Deus. E, quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que Jesus não apenas nasceu da linhagem de Davi, mas também foi chamado pelo mesmo título. Quando ele foi batizado no Jordão, uma voz do céu declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Davi foi o primeiro amado de Deus no trono terreno. Jesus seria o amado de Deus no trono celestial. E mais do que isso, Davi foi um rei terreno. Jesus seria o rei eterno. A progressão dessa linhagem nos mostra algo profundo. Primeiro veio a ruptura, Pérez, o inesperado. Depois veio a promessa, Judá, a linhagem escolhida. E agora veio o amor, Davi, aquele cujo trono simbolizaria a vinda do Messias. Mas a história ainda não terminou. Porque depois de Davi vieram os reis de Israel.
Alguns foram fiéis, outros falharam. Mas, em meio a essa sucessão de homens falíveis, a promessa permaneceu. O cetro não se afastaria de Judá. E mesmo quando o reino caiu, mesmo quando o povo foi levado para o exílio, a linhagem real continuou. Porque Deus não esquece suas promessas. E nos próximos minutos, vamos ver como essa linhagem enfrentou desafios. Como Deus manteve sua promessa mesmo nos momentos mais sombrios da história e como, no final, tudo convergiu para um único nome. Um nome que estava prometido desde o início. Um nome que viria para restaurar tudo. O nome acima de todos os nomes. Davi havia estabelecido o trono de Israel. Jerusalém era a cidade santa. A arca da aliança estava entre o povo e Deus havia lhe dado vitórias sobre seus inimigos. Tudo indicava que aquele era o momento de estabilidade e plenitude para Israel. Mas Deus tinha planos muito maiores do que um simples reinado terreno. Certo dia, Davi desejou construir um templo para Deus, uma casa onde a presença do Senhor pudesse habitar de maneira permanente entre o povo. Mas a resposta de Deus foi surpreendente. Em vez de permitir que Davi construísse uma casa para ele, Deus fez uma promessa diferente. Ele declarou que o próprio Deus construiria uma casa para Davi. Mas essa casa não seria feita de pedras ou ouro. Seria uma linhagem, um reino, uma promessa eterna. Deus falou através do profeta Natã e fez a Davi uma promessa que mudaria a história para sempre. Quando a tua vida chegar ao fim e descansares com teus antepassados, estabelecerei depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e firmarei o seu reino. Ele edificará um templo em honra ao meu nome, e eu estabelecerei o trono dele para sempre. 2 Samuel 7, 12, 13. Davi não sabia, mas naquele momento Deus estava revelando a linhagem do Messias. Claro, essa profecia teve um cumprimento imediato com Salomão, seu filho, que construiu o templo de Jerusalém. Mas as palavras de Deus iam muito além de um rei terreno. O trono de Davi nunca mais seria removido. E um dia, o verdadeiro rei eterno viria de sua descendência. Jesus. Jesus não foi apenas um descendente de Davi. Ele foi o cumprimento exato dessa promessa. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele declarou: "O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Lucas 1, 32, 33. Esse era o momento que a linhagem de Davi estava esperando. Mas antes que essa promessa fosse completamente revelada, a linhagem real enfrentaria séculos de desafios. Os descendentes de Davi governaram Israel, mas nem todos foram fiéis. Alguns foram reis justos, que seguiram os caminhos do Senhor. Outros foram corruptos, idólatras, levando a nação à destruição. E então veio a grande queda. Jerusalém foi destruída. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O trono de Davi, que deveria durar para sempre, parecia ter sido arrancado. Mas Deus nunca quebra uma promessa. Mesmo no exílio, a linhagem real foi preservada. Zorobabel, um dos líderes que ajudaram a restaurar Jerusalém, era descendente de Davi. E a promessa permaneceu, oculta na história, esperando pelo tempo certo. E aqui está algo impressionante. A genealogia de Jesus, registrada em Mateus e Lucas, segue essa linhagem. Mesmo quando o povo pensava que o reino de Davi havia sido destruído, Deus estava guardando a promessa, preparando tudo para a chegada do verdadeiro rei. Séculos se passaram. O trono terreno de Davi não foi restaurado. Israel ficou sob domínio de impérios estrangeiros. Mas o verdadeiro reino não seria estabelecido por força ou poder humano. Porque, quando Jesus nasceu, ele não veio para governar com um exército ou tomar o poder pela força. Ele veio para estabelecer um reino que nunca poderia ser abalado. E tudo isso começou com aquela promessa feita a Davi. Agora, pense nisso. Deus escolheu a linhagem de Judá, depois fez uma ruptura com Perez, depois estabeleceu o amado Davi e prometeu um rei eterno. Mas o que Deus estava construindo era algo muito maior do que qualquer reino terreno.
O que significa para nós o fato de Jesus ser o descendente de Davi? Isso significa que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que pareça que elas tenham sido interrompidas. Isso significa que o verdadeiro rei veio, e seu reino é eterno. Isso significa que o trono de Davi nunca foi perdido, porque Jesus reina para sempre. Agora, há um detalhe importante. Se tudo isso aconteceu conforme a promessa, o que dizer dos descendentes que vieram depois de Davi? Será que os nomes da linhagem que levou a Jesus também formam um padrão, uma mensagem oculta que continua revelando o plano de Deus? Nos próximos minutos, vamos seguir essa genealogia, analisar os nomes dos reis e líderes que vieram depois de Davi e ver se Deus continuou deixando marcas, sinais e confirmações do seu plano até o nascimento de Jesus. Porque se toda essa história aponta para ele, então os próximos nomes nessa linhagem precisam confirmar ainda mais essa verdade. O exílio foi o momento mais sombrio da história de Israel. O reino de Davi, que um dia havia sido glorioso, caiu diante da Babilônia. O templo foi destruído. O povo foi levado cativo. A linhagem real parecia ter sido arrancada do trono, e a promessa feita a Davi parecia estar prestes a ser esquecida. Mas Deus nunca esquece suas promessas. A linhagem messiânica não foi apagada. Mesmo no cativeiro, mesmo no meio da desolação, Deus estava preservando um remanescente fiel, guardando a descendência que, no tempo certo, traria ao mundo o rei que jamais perderia seu trono. E há um detalhe impressionante. Os nomes daqueles que viveram nesse período de exílio carregam mensagens poderosas sobre restauração, continuidade e esperança. Entre eles, um nome se destaca: Zorobabel. Esse nome significa semente em Babilônia, e esse significado já nos diz tudo. Zorobabel era um descendente direto de Davi. Ele nasceu no exílio, longe da terra prometida, longe do trono que deveria ser de sua família. Aos olhos humanos, tudo estava perdido. O povo de Israel estava sob domínio estrangeiro, sem rei, sem templo, sem esperança. Mas Deus ainda estava escrevendo a história. O nome semente nos lembra que, mesmo em tempos de escuridão, Deus sempre preserva algo para o futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de décadas no exílio, o Império Babilônico caiu, e o rei persa Ciro permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém. Entre aqueles que lideraram essa volta estava Zorobabel. E o que ele fez? Reconstruiu o templo. O templo de Salomão havia sido destruído, mas agora, sob a liderança de Zorobabel, a adoração foi restaurada. Isso foi um prenúncio do que aconteceria séculos depois, quando Jesus, o verdadeiro descendente de Davi, viria para restaurar a verdadeira adoração, não em um templo de pedra, mas no coração dos fiéis. Mas há mais. O profeta Ageu falou sobre Zorobabel em um tom profético dizendo: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei Zorobabel, servo meu filho de Sealtiel, e o farei como um anel de selar, porque o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:23. O que isso significa? Na cultura antiga, um anel de selar era um símbolo de autoridade e autenticidade. Era com esse anel que um rei autenticava decretos, selava alianças. Ao dizer que faria de Zorobabel um anel de selar, Deus estava reafirmando a aliança com a linhagem de Davi. Ele estava dizendo: a promessa ainda está de pé. E aqui está o detalhe mais impressionante. Zorobabel aparece nas duas genealogias de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas. Ele foi um dos elos que ligou a linhagem messiânica antes do exílio à linhagem messiânica depois do exílio. Ele foi uma ponte, um símbolo vivo de que a aliança não tinha sido esquecida. Mas ele não foi o único. Ao longo da história do pós-exílio, outros nomes surgiram, cada um deles mantendo viva a chama da promessa. Entre eles estavam nomes como Abiúde, meu pai é glória, Eliaquim, Deus levanta, Azor, ajudador, e Sadoc, justo. Veja o padrão aqui. Mesmo em tempos difíceis, os nomes na linhagem messiânica continuaram carregando mensagens de esperança. Meu pai
é glória. Deus levanta, ajudador, justo. Isso nos ensina algo profundo. A promessa de Deus nunca foi interrompida. A linhagem de Davi nunca foi destruída. Deus sempre manteve um remanescente, sempre preservou sua palavra, sempre manteve viva a esperança de um rei eterno. Séculos se passaram após o retorno do exílio. A nação foi reconstruída, mas nunca mais voltou a ser um reino independente. Os judeus continuaram sob o domínio de impérios estrangeiros. Primeiro os persas, depois os gregos e, finalmente, os romanos. E foi nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. A linhagem de Davi, que havia sido mantida por gerações, mesmo sem um trono, mesmo sem um reino visível, finalmente chegou ao seu destino. Um nome surgiu no final dessa linhagem. Um nome que mudaria tudo. Um nome que era a soma de todas as promessas. E esse nome era Jesus. Nos próximos minutos, vamos ver como a genealogia foi completada e entender como o nascimento de Jesus não apenas cumpriu todas as promessas feitas desde Davi, mas também trouxe a restauração definitiva para toda a humanidade. Tudo na história da humanidade apontava para esse momento. Séculos de profecias, linhagens preservadas, promessas feitas e reafirmadas. Cada nome, cada descendente, cada etapa da genealogia messiânica foi cuidadosamente mantida por Deus, porque tudo estava se dirigindo ao ápice da história, o nascimento de Cristo. E, quando chegamos aos evangelhos, encontramos algo curioso. Tanto Mateus quanto Lucas registram a genealogia de Jesus. Mas, quando comparamos as duas, percebemos que elas não são idênticas. Mateus começa com Abraão e segue até Jesus, enquanto Lucas faz o caminho inverso, começando por Jesus e voltando até Adão. Mas essa não é a única diferença. A partir de Davi, as duas genealogias seguem por caminhos distintos. Como isso é possível? A explicação mais aceita é que Mateus apresenta a genealogia legal de Jesus através de José, enquanto Lucas apresenta a genealogia biológica, possivelmente através de Maria. Mateus está preocupado em mostrar que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi, aquele a quem o cetro pertence. Ele escreve para um público judeu e faz questão de ligar Jesus diretamente à linhagem real. Lucas, por outro lado, escreve para um público mais amplo e foca na natureza humana de Jesus, traçando sua descendência até Adão para enfatizar que ele veio para salvar toda a humanidade. Isso significa que, de um lado, Jesus era descendente legal de Davi através de José. E, por outro lado, ele era descendente de Davi pelo sangue, através de Maria. E aqui encontramos mais dois nomes que carregam mensagens poderosas. O primeiro é José, o homem escolhido por Deus para ser o pai terreno de Jesus. O nome José significa "ele acrescenta". Esse nome já havia aparecido antes na história bíblica, carregado por José, filho de Jacó, aquele que foi vendido como escravo, jogado numa prisão e depois exaltado à posição de governador do Egito, salvando seu povo da fome. José, no Antigo Testamento, foi um tipo de Cristo. Ele sofreu, foi humilhado, mas depois exaltado e se tornou o salvador de sua família. E agora, no Novo Testamento, um novo José aparece, aquele que não gerou Jesus biologicamente, mas que foi escolhido para adicionar algo à sua história: a proteção, a legalidade, a conexão com a linhagem real. José era um homem justo. Ele poderia ter rejeitado Maria quando descobriu que ela estava grávida. Mas ele ouviu a voz de Deus e permaneceu ao lado dela, cumprindo seu papel no plano divino. E então temos Maria, a mulher escolhida para ser a mãe do Salvador. O nome Maria tem um significado debatido. Alguns estudiosos apontam que vem do hebraico Miriam, que pode significar senhora ou exaltada. Outros acreditam que pode estar ligado ao conceito de aflição ou dor, o que também faz sentido, considerando que Maria carregaria o peso de ver seu próprio filho sofrer e morrer pela humanidade. Mas, seja qual for a interpretação, o fato é que Maria foi exaltada por Deus. Não porque fosse divina,
mas porque, entre todas as mulheres, foi escolhida para carregar em seu ventre o Filho do Altíssimo. E foi a ela que o anjo Gabriel disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria representa a entrega total à vontade de Deus. Quando recebeu a notícia, poderia ter recusado, poderia ter duvidado, mas sua resposta foi simples e poderosa: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela aceitou a missão que mudaria a história do mundo. Agora veja como tudo se conecta. Desde Adão até Noé, desde Abraão até Davi, desde os reis até o exílio, Deus estava preparando esse momento. Jesus não veio ao acaso. Seu nascimento não foi uma coincidência. Ele veio porque era a promessa desde o início. E os nomes, mais uma vez, revelam essa história. José. Ele acrescenta: Maria. A Senhora exaltada. Jesus. O Senhor salva. Nos próximos minutos vamos aprofundar ainda mais esse nome acima de todos os nomes. Porque se toda a genealogia foi um caminho para chegar até ele, agora precisamos entender o que significa o nome de Jesus e como ele cumpre todas as promessas feitas desde o começo do mundo. Toda a história, todos os nomes, todas as promessas convergiam para um único momento. Desde Adão até Noé, desde Abraão até Davi, desde os reis até o exílio, a linhagem foi preservada. Deus conduziu cada detalhe da história da redenção até o ponto culminante: o nascimento de Jesus Cristo. Mas aqui está algo ainda mais profundo. O próprio nome de Jesus carrega dentro de si o cumprimento de toda a profecia oculta nos nomes anteriores. Quando o anjo apareceu a José, ele disse claramente: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Esse nome não foi escolhido ao acaso. Ele carrega dentro de si a essência do plano de Deus para a humanidade. Em hebraico, Jesus é Yeshua, Yesh-Va, um nome que significa literalmente o Senhor salva. Esse nome já era conhecido no Antigo Testamento. A forma hebraica Yehoshua, Josué, tem a mesma raiz e significa I-K-H-W-H, é salvação. Josué foi o líder que conduziu Israel à Terra Prometida, e agora Jesus veio para conduzir a humanidade à salvação eterna. Mas a questão aqui não é apenas o significado do nome em si, mas como esse nome encerra toda a mensagem da genealogia. Veja o que percorremos até aqui. Adão nos lembra da humanidade caída. Noé traz a ideia do descanso prometido. Abraão aponta para a aliança. Davi nos leva ao conceito do rei ungido. Zorobabel nos lembra da semente que resiste mesmo no exílio. José significa ele acrescenta, apontando para a plenitude da promessa. Maria pode significar exaltada, nos mostrando que Deus escolhe os humildes para serem parte de seu plano. E agora temos Jesus, Yeshua, o nome que traz a resposta final: o Senhor salva. Essa é a conclusão de toda a história. O nome de Jesus carrega dentro de si o propósito final de Deus para a humanidade. Ele não veio apenas para ser mais um na linhagem de Davi. Ele veio para cumprir a promessa feita a Davi. Ele não veio apenas para continuar a descendência de Abraão. Ele veio para ser a bênção para todas as nações. Ele não veio apenas para restaurar o reino de Israel. Ele veio para trazer um reino eterno que não pode ser destruído. E tudo isso já estava anunciado séculos antes nas palavras dos profetas. Isaías 9:6 já havia declarado: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele não seria apenas um rei terreno, ele seria Deus entre nós. Jeremias 23:5-6 confirmou a promessa. Virá o tempo, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça.
Esse nome revela tudo. Desde o Éden, Deus prometeu um descendente que esmagaria a serpente. Esse descendente veio. Desde Abraão, Deus prometeu uma bênção que alcançaria todas as nações. Essa bênção chegou. Desde Davi, Deus prometeu um rei eterno. Esse rei nasceu. E agora, o nome acima de todo nome foi revelado: Yeshua, o Senhor salva. Nos próximos minutos, vamos concluir essa jornada e refletir sobre o impacto dessa revelação. Porque, se tudo apontava para Jesus, então a única pergunta que resta é: o que faremos com esse nome? Se toda a história da Bíblia nos mostrou algo, é que Deus sempre esteve no controle. Ele guiou a humanidade, preservou uma linhagem, cumpriu promessas e revelou, no tempo certo, o nome acima de todos os nomes. Jesus, Yeshua, o Senhor salva. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas: o que isso significa para nós? Porque essa não é apenas uma história antiga, esse não é apenas um estudo sobre nomes e genealogias. O que Deus fez no passado continua acontecendo hoje. Desde o começo, vimos que Deus sempre deu nomes que carregavam destinos. Ele mudou Abrão para Abraão, porque o homem que não tinha filhos se tornaria o pai de uma multidão. Ele mudou Jacó para Israel, porque aquele que enganava foi transformado em um príncipe que lutou com Deus. Ele escolheu Judá, o louvor, para ser a linhagem real. Ele preservou Pérez, a ruptura, para mostrar que mesmo as histórias quebradas fazem parte do plano divino. Ele chamou Davi, o amado, para estabelecer um trono eterno. E agora ele nos chama pelo nome. Porque Deus não apenas escolheu nomes no passado, ele continua mudando nomes e destinos hoje. Veja o que acontece quando encontramos Jesus. Ele não apenas nos salva, ele nos dá uma nova identidade. No Novo Testamento vemos isso claramente. Simão, aquele homem impulsivo, inconstante, foi chamado por Jesus de Pedro, a pedra. Ele não era firme no início, mas Deus já via o que ele se tornaria. Saulo, o perseguidor da igreja, teve um encontro com Cristo e se tornou Paulo, o apóstolo das nações. Seu nome, que antes carregava medo, agora seria sinônimo de fé e graça. E essa é a verdade sobre o nome de Jesus. Porque quando nos encontramos com Ele, nossa identidade muda. Quando entregamos nossa vida a Cristo, não somos mais definidos pelo nosso passado. Não somos mais Jacó, o enganador. Nos tornamos Israel, aqueles que lutaram com Deus e foram transformados. Não somos mais Simão, o instável. Nos tornamos Pedro, a rocha. Não somos mais Saulo, o perseguidor. Nos tornamos Paulo, o mensageiro da graça. E se Deus fez isso com aqueles que vieram antes de nós, Ele pode fazer o mesmo hoje. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e acreditamos que somos definidos pelos nossos erros? Quantas vezes carregamos rótulos que nos foram dados pelo mundo, pelas nossas falhas, pelo nosso passado? Mas Deus não nos vê assim. Ele vê além. Ele vê quem podemos nos tornar nele. Jesus não apenas salva, Ele transforma. Ele nos dá um novo nome, uma nova identidade. Ele escreve uma nova história. E a pergunta que resta é: qual nome você tem carregado? Você tem vivido sob um nome de fracasso, de culpa, de medo? Ou tem permitido que Deus lhe dê um novo nome, um nome que carregue propósito, redenção, vitória? A genealogia que estudamos até aqui não foi apenas uma lista de nomes. Foi um testemunho de que Deus sempre teve um plano. E esse plano culmina em Cristo. Agora, o nome que está diante de nós é Jesus. E Ele nos convida a viver não mais como o que éramos, mas como aquilo que Ele nos chama para ser. Nos próximos minutos, vamos para a conclusão dessa jornada, refletindo sobre o impacto dessa mensagem e o que significa carregar esse nome sobre nossas vidas. Desde o início desta jornada, percorremos a história da humanidade através de nomes. Não apenas nomes de pessoas, mas de destinos traçados, de promessas cumpridas, de marcas deixadas ao longo do tempo. O que parecia apenas uma lista genealógica, repetida tantas vezes na Bíblia, se revelou uma mensagem viva,
um testemunho do plano divino costurado com precisão ao longo dos séculos. Cada nome carrega um significado. Cada geração acrescentou um capítulo à história. E agora, quando olhamos para tudo o que foi revelado, vemos que esses nomes formam uma mensagem completa, uma profecia oculta, escrita não em palavras, mas em pessoas. Vamos fazer uma pausa e olhar para trás. Pense nisso por um momento. Cada um desses nomes não foi colocado na história por acaso. Cada um deles carrega um significado profundo que, quando somado, forma uma revelação impressionante. Vamos relembrar essa jornada. Adão, homem, o primeiro da criação, aquele de quem toda a humanidade descende. Sete, designado, pois Deus o escolheu para dar continuidade à linhagem que traria a redenção. Enos, mortal, nos lembrando da fragilidade do homem diante do pecado. Quenã, adquirido, pois a humanidade adquiriu as consequências do pecado, mas também a promessa de um resgate. Malalil, o Deus bendito, aquele que sempre esteve no controle da história. Jared, descer, nos lembrando que Deus desceria para intervir na história da humanidade. Enoque, dedicado, pois a redenção exigiria a entrega total. Matusalém, quando ele morrer, será enviado, apontando para um evento que traria um novo começo. Lameque, o desesperado, pois o mundo precisava de esperança. Noé, descanso, conforto, aquele que simboliza o alívio e a salvação que Deus prometeu. A partir de Noé, a linhagem seguiu carregando essa mensagem. Sem, renome, pois Deus estabeleceria um nome que seria lembrado para sempre. Arphaxad, cura e libertação, pois a salvação viria para restaurar tudo o que foi perdido. Selá, enviar, pois Deus enviaria o Redentor ao mundo. Éber, passagem, pois a promessa atravessaria gerações. Peleg, divisão, pois a humanidade foi dispersa, mas Deus reuniria os seus escolhidos. Riu, amigo, pastor, pois o Messias viria para pastorear seu povo. Serug, vínculo, ramo, pois ele seria a videira verdadeira que nos conectaria ao Pai. Naor, resplendor, pois ele seria a luz do mundo. Tera, novo começo, pois ele traria redenção e renovação. Abraão, pai de uma multidão, pois a salvação seria para todas as nações. A linhagem seguiu através dos patriarcas e reis. Isaque, riso, pois a graça de Deus traz alegria. Jacó, suplantador, pois a redenção viria para substituir a dor pelo propósito. Judá, louvor, pois o nome de Deus seria exaltado. Perez, ruptura, pois ele abriria caminho para algo novo. Esrom, fortaleza, pois nele há força. Rão, exaltado, pois ele seria elevado sobre todos. Aminadab, o povo é nobre, pois o reino de Deus seria dado àqueles que creem. Naasson, aquele que prediz, pois as profecias sobre o Messias se cumpririam. Salmão, vestimenta, paz, pois ele nos cobriria com justiça e nos daria paz. Boaz, força, pois ele sustentaria o seu povo. Obed, servo, pois ele viria para servir e não para ser servido. Jessé, presente, pois ele foi o maior presente dado à humanidade. Davi, o amado, pois ele é aquele em quem o Pai tem prazer. Mesmo quando a linhagem passou por períodos de queda e exílio, os nomes continuaram contando essa história. Salomão, paz, pois ele traria reconciliação entre Deus e os homens. Roboão, o povo se expande, pois o reino de Deus cresceria em toda a terra. Abias, meu pai é Deus, pois Jesus sempre apontaria para o Pai. Asa, cura, pois ele veio para curar corações quebrantados. Josafá, o Senhor julga, pois ele julgará com justiça. Jotão, o Senhor é perfeito, pois ele é a expressão máxima da perfeição de Deus. Ezequias, o Senhor fortalece, pois ele dá forças aos cansados. Josias, o Senhor cura, pois ele restauraria o que foi destruído. Mesmo no exílio, a promessa permaneceu viva.
Joaquim. O Senhor estabelece, pois Deus não havia abandonado sua aliança. Salatiel. Pedi a Deus, pois o clamor por um Salvador foi ouvido. Zorobabel. Semente em Babilônia, pois mesmo em terra estrangeira, a promessa não foi esquecida. E agora estamos chegando ao fim desta incrível jornada. Percorremos séculos de história, atravessamos genealogias, exploramos nomes e seus significados. Descobrimos que, desde o começo, Deus estava contando uma única história: a história da salvação. Cada nome que estudamos revelou um pedaço do plano divino. Cada geração foi um passo em direção ao cumprimento da promessa. E no final, tudo se resumiu a um único nome: Jesus, Yeshua, o Senhor que salva. Mas agora, há algo ainda mais importante a se perguntar. Se os nomes revelam a história da salvação, qual é o significado do seu nome diante de Deus? Porque essa história não terminou. A genealogia não foi apenas um registro de pessoas que viveram no passado. A obra de Deus continua. A redenção continua. A promessa ainda se cumpre em cada vida transformada por Cristo. Desde o princípio, Deus chamou homens e mulheres pelo nome. Ele mudou identidades. Ele deu novos significados. Ele reescreveu destinos. E hoje, Ele ainda faz isso. Talvez, até agora, você tenha carregado um nome que representa dor, fracasso, vergonha. Talvez você tenha sido marcado por erros do passado, por palavras que disseram sobre você, por aquilo que o mundo tentou definir como sua identidade. Mas Deus não vê você como o mundo vê. Ele vê quem você pode se tornar nele. Assim como Jacó se tornou Israel. Assim como Abrão se tornou Abraão. Assim como Simão se tornou Pedro. Deus não apenas muda nomes, Ele transforma histórias. E agora, Ele te chama para fazer parte da genealogia espiritual de Cristo. Porque se tudo o que vimos até aqui aponta para Ele, então há algo que precisamos entender. Não basta apenas conhecer a história, é preciso fazer parte dela. E fazer parte dessa história significa receber Jesus, aceitar seu nome sobre a sua vida, ser chamado pelo nome dele. A Bíblia diz que aqueles que pertencem a Cristo recebem um novo nome. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Apocalipse 2:17. Isso significa que, quando você entrega sua vida a Jesus, você recebe uma nova identidade. Você não é mais definido pelo passado, mas pelo futuro que Deus preparou para você. E esse convite está diante de você agora. Você quer ser parte dessa genealogia espiritual? Você quer carregar o nome dele sobre sua vida? Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer algo agora. Escreva nos comentários esta frase: meu nome está em Cristo. Esse será o seu compromisso diante de Deus. Será a sua declaração de que você entende que seu nome não é definido pelo mundo, mas pelo Senhor que salva. E mais do que isso, compartilhe essa mensagem com alguém. Há muitas pessoas que ainda não entenderam que Deus está no controle da história. Há muitos que ainda vivem sem saber que seu nome pode ser reescrito por Cristo. Se essa revelação impactou você, então permita que ela alcance mais pessoas, porque a história não termina aqui. Ela continua em cada vida que entrega seu nome ao Senhor. E agora, a pergunta final fica para você. O que você fará com o nome dele? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que você caminhe em sua nova identidade e viva para glorificar aquele cujo nome está acima de todos os nomes: Jesus Cristo. Se quiser ficar ainda mais próximo a Deus, verifique o link aqui abaixo. Clique e faça parte. E agora, pare por um momento. Antes de sair, antes de desligar, antes de seguir sua rotina, fique alguns instantes em silêncio. Deixe essa mensagem ecoar no seu coração. Porque o nome dele foi dado a você. E esse nome salva.